Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma grande alegria receber novamente todos os irmãos e irmãs que estão aí do outro lado, nos acompanhando nesta grande jornada chamada Pergaminho da Fé, a história da igreja. Eu sou Maurício Quieco, já comentei em outros vídeos, dedico parte da minha vida ao longo dos últimos 20, 25 anos a estudar as coisas sagradas e poder apresentá-las de uma maneira um pouco mais acessível, mais prática, de melhor compreensão. Sabemos que as coisas de Deus muitas vezes nos são apresentadas em palavras mais difíceis, em alguns livros bíblicos mais complexos, e também é uma história muito longa que remonta desde a criação de toda a humanidade. Então eu me dedico a estudar e trazer aqui para você tudo de uma forma mais fácil. No nosso dia a dia sabemos que a correria é grande, nossos trabalhos, nossas famílias, então nem todos têm o tempo de mergulhar e se aprofundar nessas temáticas, mas aqui temos uma alternativa para que você conheça a história da igreja, da minha, da sua, da nossa igreja. Relembro sempre, aí abaixo nós temos na descrição do vídeo alguns links muito importantes, tá bom? Temos links para materiais de apoio desse trabalho. Você pode ter esses slides aqui para poder utilizar para os seus estudos ou para uma apresentação. Temos nossos materiais em PDF, tudo à sua disposição. Caso queira também estudar essa mesma temática, são os mesmos conteúdos, mas num ambiente de educação mais preparado, mais organizado, com todos os materiais ali mais acessíveis, você também fica à vontade. Tem um link aí abaixo, tá bom? Nesse link, inclusive, é um ambiente de estudos profissional, então a gente emite certificado, caso alguém precise. E sempre por valores simbólicos, apenas para a gente manter o projeto. Ok? Então, chegamos aqui numa grande etapa da história da igreja. Talvez uma das etapas de maior florescimento, né, de muitas defesas, de muitos dogmas, de muitos concílios. Grandes e grandes santos e santas estão justamente aqui neste período trabalhando pelo reino dos céus. E quando eu digo trabalhando é porque eles não trabalharam. Santos e anjos continuam trabalhando por toda a eternidade para todos nós, intermediando, intervindo, intercedendo por nós junto a Deus Pai. Então, é um momento realmente bastante importante da nossa igreja, de 1054, quando aconteceu o cisma do Oriente, falávamos nisso no vídeo passado, né? Se você não está acompanhando todos os vídeos na sequência, faça o convite, pega aí a nossa playlist ou então o nosso curso aqui na plataforma, você vai lá para o vídeo 0 e começa tudo numa sequência, aí você vai ter uma visão muito ampla da nossa igreja e também da história da humanidade. Então falávamos no vídeo anterior sobre o cisma do Oriente, que foi aquela grande separação entre a igreja oriental ortodoxa e a igreja ocidental católica apostólica romana. E também, neste período, vamos aí até o ano 1300 e vamos entender por que vamos até esse ano. É o período das cruzadas, como estamos vendo aqui, a igreja na Baixa Idade Média e o surgimento das cruzadas. Vocês lembram, né, que a Idade Média ela foi dividida basicamente em 3 fases diferentes: Idade Média Alta, Idade Média Central, ou Média, assim podemos dizer, e a Baixa Idade Média, que é já no finalzinho dela. Eu já falei também, repito aqui, esse termo Idade Média eu não acho muito adequado para os estudos da história, mas foi assim que a história mundial o definiu, né, porque é um nome um pouquinho pejorativo, né, Idade Média, uma idade onde não aconteceu nada de grandioso e tal. E a gente tem visto aqui nos últimos vídeos, especialmente nesse vamos ver, a quantidade de coisas espetaculares e maravilhosas que nascem e surgem no ambiente da nossa Santa Igreja, com homens e mulheres maravilhosos dedicando suas vidas a Jesus Cristo, caminhando aí no coração e no amor de Maria e transformando o mundo, trazendo coisas que nós utilizamos até os dias de hoje. Né? Então, 1050 até 1300, que é basicamente quando chega ao final desse período das Cruzadas. Então, temos aqui um período de 250 anos para conversar. Vocês percebem, né, que cada parte do nosso estudo pode ter um tempo maior ou um tempo menor, a depender da quantidade de informações que temos ali. Aqui nesses 250 anos vocês vão ver o tanto de coisa que aconteceu e os nomes maravilhosos que a igreja nos apresentou. Temos aqui São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, São Domingos Gusmão e daí para frente. Só nome realmente muito importante para a nossa vida espiritual. Vamos lá então. Temos aqui um contexto histórico para você compreender, né, como que essa época se caracterizou de uma maneira geral.
O cisma de 54 consolidou a separação entre católicos e ortodoxos, como vivemos esse cisma até hoje, fortalecendo o papado no Ocidente sobre a reforma gregoriana. Por que nesse período, quando há separação, o lado católico se torna ainda mais forte? Porque como esse lado ocidental católico, né, que somos nós, Igreja Católica Apostólica Romana, ele estava presente no reinado, nos reinados que estavam ali sucedendo um ao outro, a Igreja Católica era parceira do Estado, então com essa separação não havia mais muitas interferências que vinham do Oriente para dar uma barrada nisso, para contradizer alguma coisa. Então a Igreja Católica ela pôde florescer ainda mais e permear cada vez mais as suas ações sociais. Foram movimentos que ajudaram na moralização do clero, a gente falava, né, sobre simonia, venda de cargos eclesiásticos, coisas que, infelizmente, homens e mulheres que não estavam dotados do bom Espírito de Deus acabam tomando suas medidas, muitas vezes particulares, de interesse próprio. Então a Santa Igreja nunca erra. Homens e mulheres maldosos, sim. As cruzadas e as ordens mendicantes, como franciscanos e dominicanos, renovam a fé. Então olha só o que a nossa Santa Igreja vai apresentando. Olha só como Deus se manifesta de uma maneira maravilhosa e intervém na vida da sua Santa Igreja. Quando a igreja foi apresentando, homens da igreja foram trazendo talvez muito glamour, muita visão, muita visibilidade, a própria igreja nos foi presenteando com homens de um coração puro e sincero, como Francisco, São Domingos, que vinham para trazer nos seus exemplos as maiores lições que a igreja precisava em cada momento da sua história. E assim a coisa segue. Como eu falo, a igreja não erra, os homens sim. E muitas vezes, através de homens maravilhosos e enviados por Deus, tudo vai se arrumando. É por isso que essa igreja existe e sempre vai existir à luz de Jesus Cristo. E ela já existia durante toda a humanidade, como falávamos lá nos vídeos primeiros deste projeto do Pergaminho. A gente sempre explicou, a nossa igreja sempre existiu. A nossa igreja nasce com a criação. Por quê? Nós somos igreja. Então Deus preparou tudo através primeiro de uma família hebraica judaica. Depois o próprio judeu, o Messias, o principal, o nosso Salvador e Deus, vem na pessoa de Jesus Cristo e transforma essa igreja. Dá a ela uma boa nova, que é o próprio Jesus. E cá estamos hoje. Ok? Então vamos lá, vocês conhecem como a coisa aqui funciona. Temos neste primeiro momento uma linha do tempo com alguns dos eventos mais importantes que nos ajudam a compreender o que aconteceu nesse período da Baixa Idade Média e as Cruzadas. Então sempre a gente começa essa linha do tempo relembrando como a linha do tempo acabou no último vídeo. Então a gente falava do cisma do Oriente, a grande separação das igrejas. 1063, a construção da atual Basílica de São Marcos. Para quem não conhece, essa maravilhosa e magnífica basílica, ela fica em Veneza, que nesta época ainda era um reino separado da Itália. A Itália não era unificada, tá bom? Nesse período aqui, do século XI, século XII, a Itália era dividida em vários reinos. Ela só foi se unificar lá pelos séculos XIX e XX. Ok? Então, neste período aqui, haviam vários reinos. Por isso que tantas cidades tinham catedrais majestosas, porque aquelas cidades, como Florença, como Roma, como Milão, como Veneza, essas cidades eram sede de reinos naquela época. Por isso que elas tinham suas igrejas principais, suas cátedras, né? Para quem não sabe, catedral significa cátedra, vem de cátedra, cadeira, daquele que ocupa e governa aquela região episcopal. Então, um bispo, né? Um bispo é o que senta na cátedra e que toma conta de uma diocese, que é o agrupamento de várias paróquias. E assim a gente vai entendendo como a nossa igreja funciona hoje, que é do mesmo jeito que ela funcionava nesse tempo. Então aqui fica em Veneza, vocês sabem, uma cidade suspensa, feita com milhares e milhares de estacas de madeira que foram sendo colocadas ao fundo daquele mar maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de estar em Veneza durante um bom tempo, estudar muitas dessas coisas. Tive a oportunidade de conhecer essa basílica de dentro, em detalhes, maravilhosa. Ela fica numa praça gigantesca, próxima ao mar, com as gôndolas passando ali por perto, muitos cafés, muitos bares, pintores de rua trabalhando obras maravilhosas e nos vendendo pelos preços absurdos, mas tudo isso faz parte, né, da nossa vida como curiosos deste mundo do Santo Deus.
Então a construção dessa atual basílica, olha, quase 1000 anos de basílica, e ela está lá linda, maravilhosa, impecável. 1075, construção da Basílica de Santiago de Compostela, e ainda chamam de Idade Média. Reforçando, o nome Idade Média sempre foi atribuído porque seria considerado um tempo onde poucas coisas evoluíram, mas na Santa Igreja Católica as coisas estavam em ebulição, fervendo, e tudo isso foi sendo compartilhado com a sociedade e a humanidade em geral. A grande Basílica de Santiago de Compostela, lá no norte da Espanha, quase na divisa com Portugal, uma região da Espanha que se chama Galícia, e lá se fala o galego, que é uma mistura de português com espanhol, tipo um portunhol, né, que os brasileiros falam tanto. Também já tive a oportunidade de peregrinar até lá, onde estão os restos mortais do apóstolo Tiago. E quantas e quantas coisas maravilhosas nesse período. Olha aí, ó, são basílicas que já estão de pé há quase 1000 anos, impecáveis, lindas. Sínodo de Clermont. Olha aqui, ó, 1095. Por que esse sínodo é tão importante para a nossa história da igreja? Clermont, uma cidade francesa, a França naquele período era considerado ali o principal ambiente de atuação da Santa Igreja, juntamente com os reis que iam sucedendo um ao outro. Então, em Clermont, se reuniram em sínodo. Vocês sabem já a diferença entre sínodo e concílio, né? O concílio é ecumênico, envolve a igreja do mundo inteiro, todos os bispos, os cardeais que fazem parte das dioceses de todo mundo se reúnem. O sínodo é quando acontece de uma maneira pontual e regional. Então esse sínodo acontece na França em 1095 e é um marco histórico onde o grande Papa Urbano II convocou a primeira das cruzadas, né? E a gente vai ver com detalhes cada uma das cruzadas mais à frente. Apenas já reiterando e inteirando cada um de vocês, as cruzadas elas foram grandes expedições de natureza espiritual e militar com o objetivo de retomar aquela terra santa, Jerusalém, seus arredores que estavam sendo saqueados e atacados por outros povos, especialmente os muçulmanos islâmicos, que estavam expandindo cada vez mais o seu império e que no futuro iriam se tornar o grande Império Otomano. Então, nesse período, os islâmicos já estavam com grandes avanços militares e a Igreja Católica tentou fazer a defesa de tudo aquilo que era de Jesus Cristo, de tudo aquilo que a gente hoje entende como Terra Santa. Por isso, as cruzadas surgiram. Eram expedições em defesa da nossa fé. O período dessas cruzadas foi bastante longo, então foram 8 grandes cruzadas, e elas duraram aí quase 200 anos, desde 1096, que logo aqui, um ano após o sínodo, já se iniciaram as primeiras ações, até 1270, que foi quando acontece a última cruzada. E vocês vão ver que ela foi bastante difícil para a Igreja Católica, com a morte de grandes nomes e personalidades da nossa Santa Igreja. Aqui, 1119, um marco muito importante para a nossa história. Todos já devem ter ouvido falar da Ordem dos Templários, os Cavaleiros Templários, aqueles grandes cavaleiros que usavam vestes grandes por cima das suas armaduras com uma cruz vermelha gigantesca, muito bonita. Daqui a pouco vamos ver algumas imagens. Os Templários é a primeira ordem militar da Igreja Católica, unindo a vida monástica à cavalaria para proteger os peregrinos na Terra Santa. Claro que ao longo dos séculos, muitas pessoas nos Templários acabaram não seguindo os preceitos de Deus, não seguindo as próprias orientações da ordem, mas, em geral, os Templários foram uma ordem espetacular, de homens que viviam totalmente o celibato, viviam para orar, rezar e defender a fé de maneira militar quando necessário. Então eram homens consagrados a Jesus Cristo, que dedicavam a sua vida integralmente até a morte a Jesus para defender as coisas de Deus. Os Templários realmente foram maravilhosos para a Santa Igreja, por mais que muitos ao longo da história possam ter cometido atrocidades, desvios de conduta, como infelizmente acontece em todos os ambientes humanos. 1043 a 1029, um período aqui, ó, de cerca de 80 anos aproximadamente, aconteceu algo muito triste na história da nossa igreja, que foi uma grande heresia, uma das heresias mais conhecidas da Santa Igreja Católica, a heresia dos cátaros e albigenses. Vamos entender um pouco do que foi essa heresia. É um movimento dualista que desafiou a igreja ao pregar que o mundo material era intrinsecamente mau, levando à criação da Inquisição. Então, olha só, essa heresia dos cátaros e albigenses, ela pregava que
tudo que era material deste mundo não estava de acordo com Deus, inclusive as famílias, a geração de novas vidas. Então é um movimento que pregava um radicalismo a ponto de não perpetuar mais as famílias. Então tudo aquilo que era considerado material, seja uma igreja, seja um bebê que nascia, qualquer coisa material que eles entendessem como material, deveria ser destruída. E foi nesse ambiente que a Inquisição ela é necessariamente instalada. Por quê? Porque esses cátaros albigenses começaram a se permear de uma maneira muito séria e poderiam levar não apenas ao fim da história da igreja, mas ao fim, talvez até da humanidade, especialmente naquela região. Eles estavam se exterminando entre si. Eles estavam pregando o não nascimento de novos seres humanos, para vocês terem uma ideia da profundidade que essa heresia teve. Então, é a partir dela que a igreja, juntamente com o Estado da época, uma monarquia, eles iniciam a Santa Inquisição, para tentar fazer com que as pessoas reolhassem, reanalisassem todos os dogmas e preceitos da Santa Igreja e da sociedade, para que ela continuasse existindo. Então, ela é muito importante para nós. Espero que vocês tenham entendido nesse início um pouco da abordagem. Mais à frente falaremos um pouquinho mais. 1057, nascimento de um grande rei, um grande homem na história da Santa Igreja, o rei Ricardo, Coração de Leão. Temos alguns filmes importantíssimos sobre esse rei, histórias maravilhosas sobre esse rei. Esse é o rei do período que a gente vê aqueles filmes de Excalibur, do rei Arthur, daquele mago Merlin. Então todas aquelas coisas, né, todas aquelas fantasias, elas acontecem basicamente ambientadas neste período aqui real, na televisão uma fantasia, né? Mas aqui bastante real. O rei Ricardo Coração de Leão, inclusive, foi pessoalmente lutar nas cruzadas, foi pro fronte de batalha. Então eram homens que defendiam a igreja com sangue, com a sua própria vida. Um período maravilhoso. E ainda chamam de Idade Média, né? Vamos sempre ter isso em nossa mente. Não foi Idade Média, foi uma idade grandiosa para a igreja. Vamos lá, 1163, Basílica de Notre-Dame, o início de sua construção. Uma maravilhosa basílica que fica numa ilhazinha da França, bem ali no coração da França, né? Não tão perto da Torre Eiffel, um pouco mais à frente. Então o rio Sena vai seguindo, cortando a cidade, e tem um momento que o rio Sena ele faz tipo uma ilhazinha, e nessa ilhazinha está Notre-Dame. Para quem não sabe, Notre-Dame o que significa é Nossa Senhora, Notre-Dame, Nossa Dame Senhora, né? A mulher mais especial do nosso mundo cristão. Então ela começa a ser erguida. Tive a oportunidade de conhecê-la, maravilhosa, e eu conheci antes da tragédia, há alguns anos, né? Ela passou por um incêndio absurdo, que hoje, graças a Deus, ela já está recuperada, e é uma igreja realmente fantástica, né? Ela tem 2 colunas gigantescas com vitrais circulares maravilhosos, e existe até uma grande lenda do Corcunda de Notre-Dame, que vivia dentro da basílica. 1170, o nascimento nada mais nada menos do que São Domingos Gusmão, um dos santos mais maravilhosos da nossa história, que eu me arrepio só de falar o nome dele. São Domingos de Gusmão. É um espanhol maravilhoso, que ele nasceu quase junto com São Francisco de Assis, dá uma olhada, e ainda chamam de Idade Média, vocês estão entendendo? Que não tem nada de média, aqui deveria ser chamado de Idade Espetacular, Idade de Ouro, Idade Áurea, né? São Domingos Gusmão, nada mais nada menos, funda a Ordem dos Pregadores Dominicanos, a ordem talvez que iniciou os estudos mais profundos que a igreja já viveu, na sua teologia, nos seus dogmas. E também nasce São Francisco de Assis. Revolucionaram a igreja ao trocarem o isolamento dos mosteiros pela pregação urbana e uma pobreza radical, combatendo heresias e renovando a espiritualidade cristã. Lembra que eu comentava? A igreja, como se juntou ao Estado, a igreja começou a ser muito visada por homens poderosos. E esses homens poderosos acabaram tomando algumas medidas não muito interessantes, com luxo, com venda de cargos, com simonia. E aí aparecem esses homens de Deus e colocam tudo isso numa régua, falando assim, gente, estamos aqui com o nosso exemplo, vivendo a pobreza extrema, porque é o que Jesus nos orientou a fazer. E a igreja toda se abaixava e seguia aquelas novas condutas. Então, sempre que houveram homens na história da igreja que tomaram um caminho ruim, o Senhor Jesus mandava seus grandes combatentes. E aqui temos 2 dos mais maravilhosos. São Domingos Gusmão, fundador dos dominicanos, pregadores, e São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, da Ordem Menor.
Papado de Inocêncio III, de 1198 a 1216. Daqui a pouco vamos entender por que ele aparece aqui, qual a grande importância deste Papa maravilhoso para a nossa história. Papa Inocêncio III. Nasce aí do meio para o final das cruzadas, e é por isso que ele vai ter uma importância muito grande. 1208, Nossa Senhora entrega o Rosário a São Domingos. Essa também é uma história fantástica. Para quem não sabe um pouco da história do Santo Rosário, do nosso terço de cada dia que nós rezamos, eu tenho o meu sempre aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Ele fica aqui na minha ring light, aqui na luzinha que nos ajuda, e ele está sempre aqui, um terço que eu ganhei das minhas filhas, da minha esposa, veio lá de Lourdes esse, abençoado lá inclusive, no Santuário de Lourdes. Então, esse Santo Terço, ele foi entregue a São Domingos Gusmão. São Domingos, um homem de grande fé, ele inicia ali a sua vida monástica, a sua vida religiosa, e já tendo essa capacidade de se aprofundar muito nas leis da igreja, no nosso cânon, em tudo que a teologia necessitava que se aprofundasse. E ele começa a ter uma briga muito grande, porque o maligno começa a apertá-lo, a massacrá-lo. Por quê? Quando o maligno vê que Deus está colocando um novo estandarte na sua igreja, qual que é o grande objetivo do maligno? Tentar cortar aquele estandarte, porque cada homem santo é um grande arrepio para os espíritos ruins e impuros. Então, por isso que São Domingos Gusmão é tão importante e foi tão assediado pelo diabo. E Maria ajuda ele entregando o terço. O Santo Terço que começa por uma tradição e é entregue a este homem maravilhoso. Para quem não sabe, naquele tempo, muitas pessoas, a maioria das pessoas não conseguia ler e escrever. Eram pessoas analfabetas em sua grande maioria. Então eles iam para celebrações em latim naquele período, não conseguiam muitas vezes compreender o que estava sendo proferido, o que estava sendo apresentado, não sabiam ler a Bíblia, não conseguiam entender como as coisas aconteciam ali de uma maneira didática. Então eles rezavam pelo tempo em que durava uma celebração, 1 hora e meia. E eles rezavam uma quantidade de orações que é justamente o nosso rosário. Conseguiam rezar ali 100 e poucas Ave-Marias, vários Pai Nossos, tudo aquilo que eles conseguiam decorar. E nesse processo todo, Nossa Senhora entrega nas mãos de São Domingos Gusmão a grande arma dos católicos, o Santo Rosário, aquele que nós devemos rezar todos os dias, pelo menos o terço. Nós temos as divisões gloriosos, gozosos, dolorosos e também os luminosos, que foram apresentados a nós pelo Papa João Paulo II. Então é isso aí, acontece em 1208. Então são quase 800 anos de um grande povo católico usando sua principal arma, a oração do terço. Nascimento de São Tomás de Aquino, doutor, em 1225. Nada mais, nada menos do que o maior teólogo da igreja. O teólogo que conseguiu juntar todos os conhecimentos humanos, que a gente vai chamar aí de conhecimentos científicos, aristotélicos, e consegue unir tudo isso através de um estudo chamado escolástica, que junta o sagrado com aquilo que é do mundo, para tentar enxergar como essas coisas caminham juntas. Então, São Tomás de Aquino é conhecido como doutor angélico, aquele doutor da igreja que mais se aproxima dos anjos. Então, ele nasce aqui em 1225. Chamam de Idade Média. Olha só o tanto de coisa que a gente tem na história da nossa igreja. 1231, início da Santa Inquisição. Foi um tribunal eclesiástico criado para investigar e julgar heresias. E aqui, sobre a Inquisição, nós temos muitas contradições ao longo da história. É muito comum que o período da Inquisição seja citado por muitas pessoas como sendo um período hostil, o pior período da igreja, e nós veremos que não foi bem assim. Nós veremos que a igreja, na época, ela era responsável pelas atividades sociais do reino. E fazia parte dessas atividades sociais os tribunais, os julgamentos. E como muitas heresias estavam deturpando não apenas a fé católica, mas o convívio social, esse tribunal da Inquisição, ele aplicava as leis da época, que eram as leis civis, para as decisões também monásticas. Então, por isso que houve ali uma ruptura, um ruído de comunicações que perdura até hoje. Aí, neste momento, eu preciso falar algo muito importante para todos que estão aí do lado. Não só quando falamos de Igreja Católica, mas quando falamos de qualquer temática da nossa história da humanidade, não se pode julgar coisas passadas com o olhar que nós temos hoje. Esse é um sacrilégio.
É um grande erro que infelizmente cometemos muitas vezes. Por quê? Como que eu posso julgar hoje, pleno século XXI, com leis que se modificaram ao longo do tempo, que algumas se ajustaram, se modernizaram, se suavizaram, e isso foi um processo de milhares de anos. Eu não tenho como julgar hoje algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. É impossível que eu julgue hoje um faraó ter pego os quase 400, 600 mil escravos para construir suas pirâmides. Nós não podemos julgar isso hoje. Porque cada período da história, ele tem a sua cultura local, regional, ele tem o seu modo de pensar. Então, quando a gente começa a pensar desta maneira, nós temos que olhar para o passado sem julgamento do hoje. Se a gente for olhar para tudo que foi feito, a gente vai achar muitos erros, mas à luz de como as leis são hoje. Eu falo isso não apenas da Igreja Católica, eu falo até do tempo de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, por exemplo, ele viveu num período onde existiam escravos. E Jesus Cristo não era contra a escravidão. Ao contrário, ele orientava não só Jesus e seus apóstolos. Patrões, proprietários, cuidem bem dos seus escravos, com grande amor e cordialidade. Entende? Hoje, se a gente disser que você tem um escravo na sua casa, o mundo iria cair. Mas não, cada período tem a sua realidade. Neste período, a pena de morte era lei cotidiana, normal. A igreja, em muitos casos, aplicou a lei que existia naquele tempo. Hoje a lei é diferente, então todas as instituições aplicam as leis vigentes de cada país. Eu faço esse parêntese aqui não apenas em defesa da Igreja Católica, mas em defesa de qualquer estudo histórico que você fizer. Qualquer estudo histórico que você fizer na sua vida, não olhe para o passado julgando com o olhar que a gente tem hoje, ok? A gente tem que sempre se transportar para aquele período para compreender e aí sim fazer o nosso juízo, ok? Nossa Senhora do Carmo entrega o escapulário a São Simão Stock. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem num período a entrega do Santo Rosário, a entrega do escapulário. Por que isso? Porque é um período que, ao passo em que a igreja cresce, grandes heresias e pessoas contrárias à igreja vão tentando acabar com a caminhada espiritual do catolicismo. Então, Nossa Senhora intervém nos principais momentos. E eu acho isso fantástico. Se a gente pegar, por exemplo, o século XIX, que vai ali de 1800 a 1900 praticamente, né, século XIX, quantas aparições de Nossa Senhora não aconteceram? Nós vamos ver, foram várias aparições, porque período pós-Revolução Francesa. Todo mundo estava contra a igreja estava sendo sempre colocada na parede, os padres estavam sendo mortos, as pessoas estavam sendo caluniadas. Então, sempre nesses momentos, Nossa Senhora aparece como um escudo espiritual maravilhoso da nossa fé. A mesma coisa aconteceu nesse período. E aqui em 1270 é o ano que marca a 8ª e última cruzada que nós temos neste período. E aí, o que vocês acharam dessa linha do tempo? Olha quanta coisa, eu vou voltar aqui na tela anterior para essa. Esse vídeo vai ser demorado. Eu já falei para vocês que muitas vezes, quando precisarmos ter uma parte que tenha muitas informações muito importantes, a gente vai levar um tempo maior. Então, se você achar por bem, você pode ir fazendo pausas, continuar o estudo depois, para sua cabeça não ficar, às vezes, tão cheia de informações num pequeno espaço de tempo, tá bom? Mas eu preciso apresentar aqui numa linha de raciocínio para não perdermos a lógica, né? A sequência aí de todos os assuntos. Então, um período maravilhoso. A nossa baixa Idade Média e as cruzadas, né? Mais uma vez, eu não gosto desse termo. Para mim, eu chamaria de idade de ouro, né? Idade áurea da igreja. Talvez a idade de maior desenvolvimento teológico e intelectual da Santa Igreja. Vamos agora entender as coisas em detalhes nos próximos slides. Vamos lá? Então, vamos falar aqui de como estava a Igreja Católica nesse período, né? Vocês percebem que a gente faz isso a cada período que estamos estudando, desde que Cristo instaura a Santa Igreja, ali tendo Pedro como a rocha principal. Autoridade, organização e reformas. Então, olha, essa igreja, nossa igreja católica nesse período, ela teve uma série de reformas, organizações, né? Como eu tenho dito e vou sempre reforçando, imaginem que a igreja, ela sai de um período de cisma, onde a igreja ortodoxa se separa, a igreja católica continua sua caminhada apostólica romana, e nesse desenvolvimento, onde a igreja também vira uma grande parceira do Estado,
muitas adequações precisam ser feitas, não só para a igreja crescer, mas especialmente para ela melhorar a sua atuação, o seu caráter, o seu propósito cristão. E é por isso que tantas reformas, tantas organizações acontecem. Reforma gregoriana, fortalecimento do papado. E vocês aqui ao lado vão ter a possibilidade de compreender um pouco o resumo desses apontamentos que eu aqui estou fazendo. O cisma do Oriente, que foi a separação, conflitos com o Império, né? A igreja se une ao Império, às monarquias daquele tempo, e começam a ter em alguns momentos conflitos. A igreja sempre olhando o lado social e a monarquia sempre olhando o lado da nobreza. Então a igreja começa ali a tentar intermediar uma melhoria da qualidade de vida para os pobres. A igreja é que implanta a seguridade social no mundo, para quem não sabe. Esses trabalhos como atendimento a pobres, a órfãos, a pessoas de baixa renda, a moribundos, doentes, tudo isso começa com ações da igreja enquanto responsável pelas áreas sociais do Império. Se você não sabia disso, seja bem-vindo aqui ao nosso curso História da Igreja. Concílios reformadores, foram vários concílios, vocês vão ver aqui. Num período de 250 anos, tivemos concílios importantíssimos. Então, a Igreja Católica vivia um período de crescimento e amplas reformas. Doutrina, intelectualidade e educação. Nascimento das universidades, como Bolonha, Paris, Oxford, elas crescem e nascem aqui. Essas instituições, elas começaram sempre dentro das igrejas. Por isso que era muito comum as igrejas terem salas de estudo no seu entorno, porque ali eles desenvolviam a intelectualidade daquela época, o que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Para quem não sabe, as universidades nascem dentro das igrejas, especialmente das cátedras, que eram as maiores da época. Escolástica, já falei algumas vezes esse termo, método intelectual que buscava harmonizar fé e razão, harmonizar aquilo que é do mundo, aquilo que é de Deus, para que as coisas pudessem se integrar e não se contradizer. A fé nos auxilia no entendimento da razão. A razão nos auxilia a compreender melhor a nossa fé. E isso tudo teve grandes nomes para chegar a essa evolução, especialmente São Tomás de Aquino. É o grande santo doutor angélico. Suma teológica e sistematizações. Tomás de Aquino organiza a fé cristã com rigor filosófico, integrando Aristóteles com a doutrina cristã. Para quem não conhece a Suma Teológica, mesmo que você não a leia inteira, porque ela é enorme, né? São dezenas, centenas e centenas de escritos, de páginas, com informações muito profundas. Então, se você quiser, em algum momento, pelo menos ter acesso à obra, ou apreciar os seus resumos, seus compêndios, porque existem muitos por aí. Eu, por exemplo, participo quase que anualmente de congressos tomistas, apenas congressos que falam sobre as obras de São Tomás de Aquino. Então, às vezes, num congresso de várias horas, de vários dias, a gente consegue estudar uma parte de toda a súmula, para vocês terem uma ideia. Então, a Suma Teológica nada mais é do que, como o próprio nome diz, um resumo de tudo que explica teologicamente a nossa fé. Então, tudo que era dúvida sobre a fé, São Tomás de Aquino respondeu. Olha o santo que Deus nos enviou. Daqui a pouco a gente vai ver alguns detalhes sobre o que ele fez. E até quando ele tinha dificuldade para chegar a alguma conclusão, a história nos diz que ele colocava a cabeça perto do sacrário, para que o próprio corpo e sangue de Jesus pudessem iluminar a sua mente e a sua fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, São Tomás de Aquino foi esse grande homem para a nossa igreja, o doutor angélico. Debate sobre as heresias, né? A gente já falou que grupos como cátaros, valdenses, albigenses criaram ali uma grande bagunça na mente espiritual de muitas pessoas, trazendo temáticas que poderiam desordenar completamente a fé de uma família, de um grupo, de uma pessoa. Então a igreja ela foi sempre tentando pontuar e pausar, dando respostas muito precisas e teológicas, com homens nada mais nada menos como São Tomás de Aquino, que simplesmente derrubava heresias com um estalar de dedos, com palavras maravilhosas escritas impecáveis. E as inquisições, né? Inquisições para julgar heresias como com procedimentos jurídicos, ligada à ordem dos dominicanos. Então, muitos desses nomes que falaremos aqui, que já estamos falando, São Tomás de Aquino, São Domingos Gusmão, São Boaventura, que falaremos, esses nomes foram nomes que participaram da Santa Inquisição. Para vocês verem como nós precisamos sempre nos aprofundar cada vez mais no que de fato foi a Inquisição.
porque muitas pessoas falam mal da igreja desse período. Houveram atrocidades e erros de alguns homens? Claro que houveram, mas a igreja estava executando um julgamento que era o julgamento institucional daquela época. Ele estava aplicando as leis e regras sociais que existiam no país. Então, se a igreja era responsável por fazer acontecer toda a justiça social daquele período, ela aplicava as leis do período. Muitas delas conduziam à morte. Infelizmente, hoje não temos essa visão. Expansão, missão e cruzadas. Então, mais um entendimento de como a igreja estava funcionando naquele tempo. Tivemos as cruzadas aí, que duraram aproximadamente 200 anos. Também os estados latinos do Oriente, regiões ali como Jerusalém, né, a antiga Judéia, também várias outras áreas do Oriente Médio, que estavam sob intervenção latina, né, daqueles que falavam a língua latina. Para quem não sabe, latim, a palavra latim quer dizer que vem de Roma, né? Então, latim ou latinos eram aqueles que vinham de Roma, que era a sede do grande império. Então, por isso a gente, inclusive, América Latina, a América que foi colonizada por essa língua que descende dos romanos, ok? Caso você não saiba, está aqui mais uma curiosidade. Então, os estados latinos do Oriente, que tiveram presentes ali por quase 200 séculos. Reconquista da Península Ibérica, né? Avanços cristãos que estavam tentando tomar de volta aquilo que islâmicos estavam tentando conquistar em nome do Islã. E a Igreja Católica tentando tomar de volta os espaços que lhe eram cabíveis àquela época. Missões para o norte e leste da Europa, especialmente nas regiões eslavas, né? Estamos falando ali de Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca. Ordens militares crescentes e cada vez mais fortalecidas, como templários, hospitalários e várias outras, que surgem para auxiliar a Santa Igreja em seus desafios. Falando aqui também da sociedade cristã, cultura e economia. Olha aqui alguns elementos para nós falarmos. Cristandade medieval. A sociedade europeia organizada em torno da fé cristã, com papado, reis, bispos e ordens religiosas, formando sua estrutura cultural. Então tínhamos naquela época uma sociedade cristã, que era chamada de cristandade medieval. Por quê? Porque a Igreja Católica e os reinos estavam unidos. Então todos eram católicos. A religião do rei e das monarquias era quase que automaticamente a religião dos seus súditos, porque eles seguiam aquelas pessoas com fervor e coração. Então, se eles estavam apontando o caminho para Deus, é para Deus que as pessoas seguiam. Por isso era chamado de cristandade medieval. A arte maravilhosa desse período, o romântico e o gótico, né? Grandes e grandes igrejas com estilo gótico, que são aqueles estilos bastante pontudos que tentavam fazer cada vez torres mais e mais elevadas para que pudesse comunicar a regiões muito distantes a mensagem de Jesus. Por isso que naquele tempo as igrejas tinham campanários, que eram sinos tão altos e torres tão altas, né, para ter os seus sinos, para que ela pudesse evangelizar através da comunicação. Tocavam-se aqueles sinos, os barulhos ecoavam por vários quilômetros e as pessoas sabiam que tinham que se reunir junto ao seu pároco, junto ao seu bispo. Grandes campanários, por exemplo, Pisa, aquela grande torre de Pisa que é torta, é um campanário. Aquilo servia para bater um sino a quilômetros e quilômetros de distância, as pessoas poderiam ouvir e chegar até ali. Não sabia disso? Está sabendo agora. Direito canônico foi muito desenvolvido nesse período também. Sempre reforço, durante todo o período que a Igreja Católica foi parceira do Estado, ela era responsável pela área social, que incluía também tribunais, julgamentos, arte, cultura, educação, saúde. Então, tudo aquilo que a gente vê que um governo faz hoje em seus países, naquele tempo a Igreja que fazia. E porque não existia. A Igreja que fez acontecer. Não existia hospital, a Igreja criou. Não existia universidade, a Igreja criou. Não existia orfanato, a Igreja criou. Tudo aquilo que a Igreja sentia que era necessário para a sociedade ser melhor atendida, a Igreja foi fazendo. E as economias monástica e urbana, que estavam impulsionando cada vez mais conhecimentos agrícolas, urbanos, industriais para aquela época, artesanais. Transformação do clero. Foi um período de maior formação intelectual, moralização e a exigência de celibato, né, que estavam ali transformando a vida do clero. Para quem não sabe, até este período, o celibato não era obrigatório.
Então, bispos, padres poderiam constituir família, poderiam ter parceiras. Muitas pessoas não sabem disso. Foi apenas a partir deste momento que é instituído o celibato, pelas orientações canônicas, teológicas, por toda aquela visão que os grandes doutores foram tendo ao longo dos anos. E a igreja foi adequando o seu caminhar com os ensinamentos dos homens que Deus mandava. Não é linda essa história? Gente, eu acho maravilhosa, né? Vocês percebem que eu sou muito empolgado para falar disso, porque é lindo, essa história é maravilhosa. Uma igreja que dura mais de 2000 anos e que ela vai se reconstruindo a cada tempo. A igreja muitas vezes passa por grandes depressões e Deus manda fervor e ela cresce de novo. É uma coisa maravilhosa. É a instituição mais longínqua da história, né? Não há outra instituição que dure quanto está durando a Igreja Católica, caso você não saiba. É a maior e mais longeva instituição da história da humanidade, apenas isso. E aqui falava para vocês que teríamos um momento apenas para ver as cruzadas. Olha, chegar nessa tabela aqui não foi muito fácil, tá bom? Porque saber que existem 8 cruzadas, muitos aí já sabiam. Saber os períodos delas, pelos nossos livros e apostilas da escola, também já saberíamos. Mas aqui eu tentei resumir os principais itens que nos ajudam a enxergar isso como cristãos católicos. Tá bom? Então vocês vão ver aqui que muitas dessas cruzadas, elas não foram positivas para a igreja. A igreja não conseguiu avanço nelas. Vocês vão entender o porquê. Até se vocês quiserem dar uma pausa aqui no vídeo e matar a sua curiosidade, né? Enquanto eu vou falando aqui, claro, você pode dar uma pausa no momento que você quiser e dar uma lida nessa tabela. Ela é muito rápida, né? Em 3 minutinhos você consegue entender 200 anos de cruzadas. E chegar nessa tabela, para chegar nisso eu levei, sei lá, umas 2 semanas só trabalhando aqui. Quais informações colocarei aqui? Lembrando, eu não usei IA para fazer esse estudo. A IA só me ajudou a produzir imagens. Todo o conteúdo aqui foi lido, tá bom? Lido e estudado, a olho mesmo, humano, não de máquina. E eu comento sempre isso porque nós precisamos prezar, né? Para que o conhecimento, para que o cérebro humano não atrofie, né? Se a gente se entregar exclusivamente ao que a inteligência artificial, né, ao que o mundo digital faz sozinho, vai chegar um momento que nós estaremos um pouco atrofiados. Então, eu procuro estudar muitas coisas ainda na leitura tradicional mesmo, para que aquilo entre na cabeça e no coração, não apenas fique num arquivo guardado no computador. Então, olha aqui, ó. De 8 cruzadas, quase 200 anos de cruzadas, nós tivemos aqui na primeira uma grande vitória cristã. Quando? Pelo apelo do Papa Urbano, lembra que eu falava para vocês? Teve o Sínodo de Clermont, o Papa Urbano convoca a primeira grande cruzada, porque percebe que a Terra Santa está sendo invadida, massacrada. Então ele tenta libertar Jerusalém e os lugares santos do domínio muçulmano, do Islã, que estava avançando cada vez mais. E os cristãos têm uma grande vitória, reconquistando Jerusalém em 1099. E daqui para frente vocês vão ver que foi uma grande sucessão de problemas e alguns desastres para a Santa Igreja, infelizmente. Olha aqui, a Segunda Cruzada termina com um grande fracasso militar, né? Os cristãos malemar conseguem chegar até a região que hoje a gente conhece como Israel, então ali por Damasco, na região da Síria, as cruzadas já foram perdendo sua força, perdendo a sua capacidade. E foi um fracasso enorme. Uma cruzada que teve ali um período de 2 anos e ela não conseguiu chegar nem perto dos seus objetivos. Alguns anos à frente, a Terceira Cruzada é iniciada em 1189 e ela termina com um grande acordo diplomático. Saladino, que era o grande líder dos muçulmanos nesse período, ele mantém Jerusalém com ele, mas permite peregrinações cristãs, né, priorizando pelo menos a prática da fé, não só de templários, mas de todo o povo cristão. Saladino, para quem nunca ouviu falar, né, se você está aí do outro lado e conhece a história de Saladino, é uma história muito forte, muito impactante. Ele foi talvez, depois de Mohammed, de Maomé, né, que é o grande profeta do Islã, dos muçulmanos, Saladino é talvez o segundo maior nome da história islâmica, porque foi um grande militar que conseguiu fazer conquistas imensas, enormes para o mundo muçulmano, tirando várias terras cristãs e tomando a posse delas, o que depois foi gerando e criando o grande Império Turco-Otomano. Primeiro Império Otomano, depois Império Turco-Otomano. E tem uma história maravilhosa que nesse período aqui, no período em que Saladino estava desenvolvendo, aí, praticando toda a sua vida militar e espiritual,
Claro que muitos anos depois disso, se eu não me engano, lá para 1250, 1240, nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis vai a pé até aquela região dos grandes desertos do Oriente Médio e consegue se encontrar com Saladino. E Saladino o respeita como um homem santo de Deus. Olha que lindo, né? Saladino tinha um apreço, criou um apreço muito grande, segundo a história e a nossa tradição nos diz. Só que isso bem para frente, né? Até porque São Francisco de Assis só nasce lá depois de 1200, então isso aconteceu mais para frente desse período. Quarta cruzada, o desvio do objetivo original. Então o objetivo era libertar a Terra Santa por via marítima, né? Tentar chegar ali por via marítima e desembarcar ali pelos lados de Haifa, daquela região toda. Cesareia Marítima e desvio do objetivo. Os cruzados eles acabam indo para Constantinopla, né, desembarcando em Constantinopla, que é a atual Istambul, e fazem um saque generalizado. Eles meio que destroem parte da cidade, o que agrava cada vez mais os problemas que já tinham no cisma. Por quê? Porque Constantinopla era a sede dos ortodoxos. Lembra que houve o cisma? Então os católicos foram lá e eles tinham uma relação boa, católicos e ortodoxos. Essa relação foi totalmente deturpada aqui, o que trouxe vários problemas no futuro. Quinta cruzada. O objetivo era conquistar o Egito, para tentar chegar em Jerusalém por baixo. Vocês percebem que os católicos tentaram de tudo e eles tiveram grandes dificuldades e desafios. Fracasso militar total, rendição no Egito, grandes perdas humanas, pouco avanço espiritual. Ela durou ali aproximadamente 4, 5 anos. Sexta cruzada, olha aqui, já estamos aqui no século XIII, 1228 a 1229, empreendida por Frederico II, grande líder católico europeu, buscava reconquistar Jerusalém por tratados diplomáticos. Teve um sucesso temporário essa daqui. Jerusalém foi devolvida pacificamente aos cristãos, mas cerca aí de 20, 15 anos depois, os muçulmanos foram lá e retomaram Jerusalém para eles. Para quem não sabe, essa briga existe até hoje, tá? Cristãos, muçulmanos e judeus continuam em Jerusalém totalmente dividida. Jerusalém tem a área muçulmana, tem a área cristã e tem a área judaica. A área cristã-judaica se entende maravilhosamente bem. A área muçulmana quase ninguém chega perto. É bastante complicado. Eu tive a oportunidade de passar um bom tempo em Jerusalém, conhecendo cada uma dessas divisões, passando até pelas áreas de patrulha, né? Em alguns momentos eu saía da área judaica cristã para entrar na área muçulmana e eu era inteirinho revistado, os caras com metralhadora na mão mesmo e pegando ali, tirando, olhando bolsa, abrindo tudo, porque esse conflito que existia aqui existe até hoje. E aí você vai começando até a entender, nossa, então é isso que até hoje acontece lá no Oriente Médio? Uhum, é isso aí, né? Começou há muitos e muitos anos, aproximadamente, a gente pode falar que uns 1300 anos para cá, esses conflitos existem. Naquele tempo já de filisteus, hebreus, já existia esse conflito e ele se perpetua até hoje. Sétima cruzada, liderada por São Luís IX da França. Gente, não apenas um rei, mas um rei santo liderou, colocou o estandarte na mão e foi pessoalmente lutar. Eles novamente tentam focar a entrada pelo Egito, né, por baixo da Terra Santa. Um grande fracasso militar. O próprio rei Luís IX é capturado. Exemplo de fé e humildade cristã, porque ele não é morto ali naquele momento, ele é capturado e ele mantém a sua fé, ele se mantém vivo para que a igreja pudesse manifestar todas as suas maravilhas. E por último, aí muito desastrosa, a oitava e última cruzada que vocês estão vendo ali abaixo, 1270, foi a última cruzada oficial da igreja, novamente sob a liderança de Luís IX, que ela se voltou também ali ao norte da África, começando por Tunis, que para quem não sabe é a região hoje da Tunísia, que é antes do Egito. Então eles tentaram ir antes do Egito para regimentar um grande exército e tentar chegar até a Terra Santa. Fracasso e morte de Luís IX. Eles simplesmente executaram o rei São Luís IX. Fim das cruzadas medievais e início de uma nova visão espiritual para as missões. Então a Igreja Católica, ela tentou por quase 200 anos essa retomada da Terra Santa e ela foi fracassada em sua grande maioria das oportunidades.
E assim a gente avança no nosso estudo. Chegando aqui a papas e governantes influentes deste período. E eu espero que você tenha muita paciência comigo, porque é um assunto realmente muito profundo para falarmos apenas em alguns minutinhos. Então já temos aí praticamente 50 minutos de vídeo. Estamos já na reta final, mas vocês entendem como é importante esse período para a nossa história? Pessoal, se essas coisas não tivessem acontecido, certamente não estaríamos aqui hoje reunidos como igreja. Esses homens todos que vocês estão vendo, grandes homens e mulheres, santos e santas, eles deram suas vidas por cada um de nós. Jesus Cristo se entregou por nós e ao longo da história muitos discípulos de Jesus se entregaram por nós. E quem sabe um dia nós também poderemos nos entregar pelo nosso irmão. Não necessariamente com a vida, mas entregar o nosso tempo, entregar o nosso amor, entregar a nossa espiritualidade através de boas ações. Esse é o grande objetivo de Jesus para conosco. Olha aqui, ó, Papa Urbano II, aquele que convoca a primeira das cruzadas e preside o grande sínodo de Clermont, que a gente já falou dele, e tivemos vários outros nomes importantíssimos. Guilherme o Conquistador, que foi rei da Inglaterra, Balduíno I de Jerusalém, que foi um rei de Jerusalém durante 1100 até 1118, Papa Inocêncio III, Frederico I, que esteve presente também em cruzadas, o grande imperador romano germânico, Barbarossa, para quem nunca ouviu falar, esse é o nome, Frederico Barbarossa, Ricardo Coração de Leão, que é um grande rei da Inglaterra, que também esteve presente pessoalmente liderando cruzadas, Filipe II, Papa Inocêncio IV, Frederico II, São Luís IX, que acabamos de falar dele, maravilhoso, né? Foi em 2 cruzadas e acabou sendo martirizado em nome de Jesus, Papa Bonifácio VIII, Filipe IV o Belo, que foi um grande rei da França, que inclusive tem essa foto aqui que representa um pouco dele. Cada uma dessas personalidades, elas se remetem a alguns desses nomes muito importantes. Tem dúvida de quais eles são? Então, neste momento, sim, podemos usar a IA. Você vai tirar aí uma foto de cada um deles e vai descobrir quem eles são e vai fazer uma ligação direta. Já dei uma dica aqui, ó, nós temos Felipe o Belo. E vocês julguem aí, tá? Do lado se vocês acham ele belo mesmo, né? Mas ele era chamado de Felipe o Belo. Ele se autodenominou Felipe o Belo, tá bom? Só para deixar bem claro. Não fui eu, nem foi a história, foi o próprio rei. Vamos avançando. Principais heresias. Olha o tanto de heresia que tivemos nesse momento. Tudo que cresce, tudo que vai ganhando corpo, tudo que vai permeando pelo mundo também traz ataques e dificuldades, né? Vai incomodando. Então, toda vez que a igreja tem sucesso, ela causa incômodo por onde ela passa, porque a igreja de Jesus é assim. Ela vai derrubando coisas ruins, mas existem coisas ruins querendo derrubar aquelas que são boas. Dessa forma, segue a nossa vida cristã. Olha quantas heresias, nicolaítas e simonia. Lembra que eu comentava sobre venda de cargos, corrupção da igreja, aquela nobreza dos reinos italianos, francos e germânicos que tentavam se apoderar da igreja. Então foi uma grande heresia que durou ali um tempo considerável. E aqui nós temos várias outras, né? Os petrobrusianos, que veio através de Pedro de Bruys, né? Negavam batismo infantil, veneração da cruz, missa pelos mortos. Então, conforme a igreja crescia, sempre alguém se levantava para criticar alguma coisa e para tentar derrubar outra. E aqui nós temos várias dessas. Os valdenses que eu comentava, né, juntamente com os cátaros e albigenses, tá aqui eles, cátaros e albigenses, eles transitaram basicamente pelo mesmo período e também falavam um pouco sobre as mesmas temáticas. Os arnalditas de Arnaldo de Brescia criticavam a riqueza da igreja e defendiam separação entre poder temporal e espiritual. Joaquimitas, de Joaquim de Fiore, esperavam uma nova era do Espírito Santo, além da igreja institucional. Então acabaram influenciando correntes apocalípticas, né? Gerando, às vezes, aquelas igrejas com tendências mais radicais, rígidas, apocalípticas mesmo, né? O mundo acabará, então vamos todos seguir aqui essa doutrina mais fechada e tal. Então isso tudo foi acontecendo e várias outras, tá bom? Que vocês têm aqui sempre a possibilidade de ver aqui, dando um pause no vídeo, ou lá abaixo na descrição. Você vai ter isso tudo, gente. Essas tabelas estão prontinhas para vocês. Tanto em materiais online, como também PDFs, que vocês podem imprimir um dia se vocês quiserem e ter lá um grande livro na sua cabeceira ou então no seu local de estudos. Eu gosto muito de coisa física ainda. Então todos esses materiais eu tenho eles físicos para quando me convidam em igrejas ou em qualquer outro lugar. Constantemente eu recebo convites desse tipo e eu levo meus materiais. Enquanto eu estou ali falando, as pessoas vão apreciando os materiais impressos, porque hoje eles são cada vez mais difíceis, né?
Avançando, perseguição aos cristãos. Além das heresias, tivemos também grandes perseguições. E aqui eu vou falar de uma delas, que ela não que ela tenha acontecido neste período, mas aqui foi o prelúdio. O que é o prelúdio? É algo que precede, são os acontecimentos que geram algo depois. Isso é prelúdio. Então aqui a gente teve o prelúdio de uma coisa muito importante na história da igreja. Caso você nunca tenha ouvido falar, o cativeiro de Avignon. O que foi o cativeiro de Avignon? Então aqui foi uma série de crises e conflitos que fizeram com que a igreja tivesse que mudar a sua sede. Papas foram presos, bispos foram açoitados, houve aqui um grande rebuliço e a sede da igreja ela teve que se mudar de Roma. Você não sabia disso? Houve um período em que a igreja teve que ir para Avignon, na França. E nós vamos entender isso até no próximo vídeo, que foi quando o cativeiro de fato aconteceu. Aqui foi o seu prelúdio. Foram as premissas, o que aconteceu antes. Conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Filipe IV, o Belo. O rei francês desafia o poder papal, bispos e clérigos leais ao Papa são presos e perseguidos. Foi um prelúdio para a crise do cativeiro de Avignon. Então esse cativeiro ele vai acontecer anos depois, e ele aconteceu por causa desse conflito. O rei Filipe o Belo ele queria ter o poder inteiro da igreja. E claro, o Papa falou, não, você tem o poder temporal, o poder do Estado, nós somos parceiros, mas você cuida desse poder e nós aqui cuidamos daquilo que é de Jesus, pois ele nos escolheu para isso. E esse é o prelúdio do que aconteceu. Falava para vocês também, olha o tanto de concílio que aconteceu nesse tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 concílios num período aí de no máximo 200 anos. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 500 anos nós só tivemos 3 concílios. Aqui em 200 anos foram 6, porque isso pela quantidade de conflitos, de ruídos internos, pela quantidade de heresias que estavam acontecendo. Então, sempre que a igreja vive um período de grandes heresias, os concílios são convocados para uma resposta às heresias. Então, nós tivemos aqui Latrão 1, 2, 3 e 4. Reforçando, o que é Latrão, Maurício? Latrão é uma grande igreja construída em Roma e que foi sede dos católicos até 1929. Então era a grande sede do papado, a sede da igreja. Essa igreja ainda existe, está lá em Roma, pode ser visitada. É linda, já estive lá. E em 1929, aquele ano fatídico também da queda da Bolsa em Nova York, né, que é muito conhecido por isso, né, o crash de 29, a crise de 29, foi o ano em que o Vaticano inaugura-se como sede da igreja. Então, Latrão, 1, 2, 3 e 4. Várias e várias heresias foram sendo rebatidas através dos concílios. Vocês podem aqui depois olhar com calma cada uma delas. E tivemos também 2 concílios em Lyon, uma grande cidade francesa, muito importante até os dias de hoje. E por que alguns concílios aconteceram em Lyon? Porque foi o período em que a sede do império, daquele período, daquele momento, estava centrada ali entre França e Germânia, Alemanha. Por isso que alguns concílios aconteceram por lá, inclusive o Sínodo de Clermont, que a gente falava agora há pouco, ok? Lyon I e Lyon II. E aqui nós temos os motivos, os principais acontecimentos desses 6 concílios que aconteceram. E se tem concílio, também tem dogma, né? Lembra que eu falava para vocês, a nossa igreja ela tem alguns números muito importantes. Por exemplo, o número 12 é muito importante para nós, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel e várias outras simbologias. E temos também números que ajudam a gente a compreender como a nossa igreja está estruturada. Então, a nossa igreja ela tem 21 concílios ao longo da história. Ela também tem 37 doutores, que são aqueles homens e mulheres que sustentam a teologia católica, né? Que conseguiram escrever de maneira teológica tudo que a nossa fé acredita. E nós temos também 43 dogmas, que são as nossas verdades de fé. Sempre que há um questionamento, um dogma é trazido para apresentar uma verdade de fé. Se uma pessoa não acredita no dogma, corta-se da Igreja Católica. É assim que a Igreja pensa e é assim que nós católicos devemos pensar. Se nós estamos submetidos ao Papa e à Santa Igreja, tudo que a Igreja pensa e professa, nós como católicos também professamos. É assim que a Igreja funciona. Então olha aqui, basicamente no mesmo concílio, Papa Inocêncio III, e eu falava para vocês, vai chegar um momento que vocês vão ver a importância do Papa Inocêncio III. Ele simplesmente tem aqui 5 dogmas dos mais importantes. Lembra, são 43. Num único ano foram proclamados 5 desses dogmas. A criação do mundo do nada.
né? E essa palavra quer dizer, vem do latim ex nihilo. Então, ex nihilo ou ex nihilo é do nada, uma criação do nada. Então foi um dogma, a criação dos anjos, a queda dos anjos, a existência do inferno, a ressurreição da carne. São todas verdades de fé, que para nós hoje elas são normais, só que naquele tempo causavam muita estranheza em muitos. Então o Papa precisava apresentar como dogma. Um dogma é uma verdade de fé. Um Papa promulga um dogma para não haver mais discussão. Acabou, a visão da igreja é essa, ponto final. Se você não acredita, fora da igreja. Parece ser uma coisa bastante radical. E é. Um dogma é uma verdade de fé. Quem não acredita, fora da igreja. Essa é a visão que a igreja tem. Claro que nós temos todo o direito de pensar, todo o direito de questionar, todo o direito de olhar para alguma coisa e fazer perguntas para o seu pároco, para pessoas entendidas, para teólogos, mas as verdades de fé da igreja são aquilo que os católicos acreditam. Ok? Avancemos. Quantos e quantos doutores maravilhosos da igreja nesse período. Nomes pequenos, vocês vão ver aqui nomes pequenininhos. São Bernardo de Claraval, olha aqui ele. Monge cisterciense que fundou o mosteiro de Claraval, chamado de Doutor Melífluo. E para quem não conhece essa palavra, melífluo vem de mel. Então, doutor que fala palavras doces, como mel. Então, esse é o motivo pelo qual ele é chamado de Doutor Melífluo. Ele se destacou pela mística mariana e pela teologia do amor divino e apresentava tudo de uma maneira muito doce, muito tenra, por isso que ele tem esse nome. Santa Hildegarda de Bingen, gente do céu, uma santa maravilhosa, veio da Alemanha e ela demorou muitos séculos para ser proclamada doutora da igreja. Ela foi uma grande abadesa beneditina, né? Aí os beneditinos marcando sua presença em todas as épocas da cristandade. E ela foi uma mística que teve muitas visões profundas e teológicas. E tudo aquilo que ela nos apresentou através de sua teologia é considerado também base teologal da igreja. Santa Hildegarda de Bingen. Caso alguém aí não conheça, se aprofunde na vida dela, é maravilhosa. São Alberto Magno, um grande dominicano, filósofo e cientista. Pregador dominicano. Ele esteve ali presente no mesmo tempo em que o fundador dos dominicanos estava presente, tá bom? São Domingos Gusmão. São Boaventura, grande São Boaventura, que era um homem muito próximo de São Tomás de Aquino. E esses dois teólogos, eles conviviam, sendo ali os grandes conselheiros dos papas da época. E ambos auxiliaram na criação de dogmas, na organização de concílios, em tantas coisas importantes e maravilhosas, e escritas que a nossa igreja tem até os dias de hoje. Escritas maravilhosas que vêm desses dois grandes doutores, santos da igreja. Relembrando aqui, temos 5 doutores da igreja num período bastante curto, de apenas 250 anos. Doutores da igreja são todos aqueles 37 ao longo da história que auxiliam a igreja a ter a sua sustentação teológica. As escritas dele são a base da teologia da nossa igreja. Avancemos agora para santos e cristãos notáveis do período. Vários nomes aqui. Pedro Eremita, São Norberto, Pedro Lombardo, São Raimundo de Penaforte, que é um dominicano espanhol. A história dele é maravilhosa. São Francisco e Santa Clara, olha os nomes desse período e chamam de Idade Média. Nunca deixem isso entrar na cabeça de vocês. Vamos chamar esse momento de Idade de Ouro. São Francisco e Santa Clara, São Domingos Gusmão, Santa Ângela, Beato Jordão da Saxônia, segundo mestre-geral da Ordem Dominicana, sucessor de São Domingos, o Beato Jordão da Saxônia. Ele ainda não é santo, mas no seu processo de canonização, ele já é um beato, ou seja, já tem milagre reconhecido e toda a sua importância na história da igreja. Avancemos agora para falar de tantas e tantas ordens e movimentos criados neste período. Então olha aí, temos em 1084 a Ordem dos Cartuchos, criada por São Bruno, a Ordem Cisterciense, que acontece nos conventos lá nos mosteiros de Cister, na França, Ordem dos Hospitalários, Templários, Agostinianos, Pregadores, que são os dominicanos, né, de São Domingos Gusmão, Frades Menores, as Clarissas. Meu Deus, gente, olha quantas ordens maravilhosas que existem até hoje. Quantos e quantos papas, cardeais e bispos não vieram dessas ordens? É uma igreja fantástica. Ordem de Mercedários, Ordem de Carmelitas, criada lá na Palestina, Ordem dos Servos de Maria os Servitas, Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida da Suécia, para quem não conhece a história dela, maravilhosa, Ordem Teutônica, que nasceu lá numa região chamada Acre, em Israel. São ordens maravilhosas que muitas dessas, se não praticamente todas, existem até os dias de hoje.
todas fundadas neste período. Igrejas e monastérios de grande destaque nesse tempo. Olha aqui, ó, Catedral de Pisa, nós temos aqui a catedral e o campanário. Lembra que eu falava para vocês? O campanário de Pisa, lá em cima, um sino gigantesco que tocava e ecoava por dezenas de quilômetros, avisando que alguma coisa importantíssima aconteceria. Basílica de São Marcos, Catedral de Santiago, grandes abadias. Olha aqui a Notre Dame que eu comentei com vocês, que ela tem duas grandes torres e tem um vitral circular no meio. Maravilhosa, ela fica na ilha, né, a ilha de Notre Dame, né, mosteiros maravilhosos, esse de Alcobaça é imenso em Portugal, depois você pesquisa aí um pouco da história dele, várias catedrais, aqui ó, a Catedral de Colônia na Alemanha, também já tive a oportunidade de conhecê-lo, por muitos anos, creio que até pouco tempo atrás, era considerada a igreja mais alta do mundo, se eu não me engano ela só foi superada pela Sagrada Família na Espanha. Basílica de Santa Maria Novella, em Florença, na Itália. Olha, uma basílica com uma frente toda pintada, desenhada no estilo da época. Uma coisa maravilhosa. Então são construções que algumas pessoas podem dizer, para que isso? Para que a igreja ter construções assim? E eu pergunto do outro lado, as igrejas têm que ser muito mais maravilhosas que as nossas casas, porque as igrejas são a casa do nosso Deus. A igreja não é do padre, a igreja não é de um papa, a igreja não é de um cardeal. Essas pessoas vão morrer, se Deus quiser vão para o céu. A igreja vai continuar para nós cristãos. Eu defendo que as igrejas, sim, sejam lindas, maravilhosas. Por quê? Para que elas possam evangelizar apenas de uma pessoa entrar lá. Por isso que uma igreja tem que ser bela, bonita. Eu penso assim. Muitos lugares do mundo eu já tive a oportunidade de entrar. Catedrais, mosteiros, até lugares de outras religiões para conhecê-los, para ver como as coisas funcionam. Sempre que eu entro numa igreja gigante, o meu coração transborda de alegria. E eu penso, olha o que fizeram para Deus, minha nossa. É isso que eu penso. Se você aí pensa diferente, eu respeito a sua opinião. Mas vai um pouquinho por essa linha de raciocínio, reflete sobre ela. Não é muito melhor a gente construir o que há de melhor para Deus, para Jesus Cristo? Aqui, ó, coisas maravilhosas que estão de pé até hoje. Quantas coisas boas, lindas, maravilhosas, quantos milagres não foram presenteados ao mundo porque grandes construções como essa estavam de pé pela força de Jesus. É nisso que a gente deve pensar. Aparições marianas, muitas aparições nesse período. Nossa Senhora de Walsingham, na Inglaterra. Nossa Senhora de Rocamadour, na França, que é essa santa que apareceu, essa imagem de uma santa negra com um menino Jesus negro sentado no colo. Nossa Senhora do Rosário, na França, né? Aquela que aparece é São Domingos Gusmão para lhe entregar o rosário em mãos. Nossa Senhora do Carmo, na Palestina, teria aparecido a São Simão. E foi a ele que foi entregue o grande escapulário carmelita que nós usamos até hoje. Inclusive o meu está aqui no meu pescoço. Existem vários modelos de escapulários, de panos tradicionais, e esse daqui eu guardo com muito carinho, ele é abençoado. Inclusive existe o dia de Nossa Senhora do Carmo, em que nós levamos nossos escapulários para, através das mãos do sacerdote, nós temos ali uma renovação de toda a sua graça. E eu ando com o meu sempre aqui. Aparições divinas, né, que não foram aparições apenas marianas. São Francisco de Assis, estigmas, visão do serafim crucificado e recebimento das chagas de Cristo. Então São Francisco de Assis recebe marcas do próprio Deus em seu corpo e em sua vida. Santa Gertrudes, uma alemã mística, visões da humanidade de Jesus e precursora do Sagrado Coração. Nada mais, nada menos do que Jesus aparecia a Santa Gertrudes. Então não foram apenas aparições marianas ou aparições de santos, houve até uma aparição de São José, que a gente vai ver mais para frente, mas o próprio Jesus se fez ver a algumas pessoas. Beata Ângela de Foligno, mística, revelações da paixão e profunda união espiritual com Cristo. E todas essas visões escritas, elas integram a nossa fé e a nossa tradição, para quem não sabe disso. Coisas que nós acreditamos e que são tradição da igreja hoje, elas muitas vezes nos apareceram pela visão de um santo ou de uma santa. Não sabia? Agora sabe. E como vocês sabem, quando a gente chega ao fim do nosso estudo de um período, e vocês viram que esse foi intenso e extenso, espero que vocês tenham gostado. Nós também sempre temos os paralelos históricos e os pontos positivos e negativos de cada período. Aqui nos paralelos históricos, nós trazemos acontecimentos do mundo inteiro a esta época. Escandinávia, Anatólia.
Eurásia, que eu sempre falo para vocês que são aqueles países que estão entre a Europa e a Ásia, como Rússia, Turquia, Japão, China, Sudeste Asiático, Etiópia, América do Norte, América Central, olha ali, ó, aqueles grandes centros maias e astecas, olha, erguidos e sendo utilizados de maneira ativa muito antes do descobrimento das Américas. Então nós temos grandes acontecimentos no mundo que estavam ali preparando a chegada do Evangelho de Jesus Cristo. E, claro, sempre terminamos com essa tabela que eu acho muito importante que você dê sempre uma estudada nela, para ir criando uma consciência intelectual cada vez mais fortalecida. Olha só como a nossa humanidade foi se desenvolvendo, em muitos casos, por ações da própria Santa Igreja. E aqui nós encerramos essa parte 15 do nosso grande pergaminho da fé, a história da igreja. Me contem aí, se vocês quiserem até escrever, me ajuda bastante. Escrevam aí embaixo o que vocês estão achando, não apenas dessa parte, mas de todo o nosso estudo do pergaminho da fé. Essa contribuição para nós é muito válida. Não esqueçam, temos recados também na área aí de comentários, para vocês darem uma olhada nos links importantes, para que você aprofunde ainda mais seus conhecimentos. E esse é um momento mais que especial, onde nós encerramos desejando a cada um dos senhores e senhoras que está aí do outro lado as bênçãos de Deus, a intervenção de Maria Santíssima em sua vida e na vida daqueles que te cercam. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau.